Olá pessoal, boa noite, ótima sexta-feira, ótimo final de semana, ótimo feriado para vocês. Bem, então vamos dar continuidade à nossa disciplina no estudo a respeito da extorsão e na aula de ontem o nosso questionamento final para manter vocês sempre interessados no conteúdo foi a respeito do que seria sextorção ou a relação entre o delito de extorsão previsto lá no artigo 158 do Código Penal com os delitos, com os crimes sexuais. Vamos lá. Vamos fazer novamente a leitura do dispositivo. Lá no artigo 158 diz que consiste em extorsão o ato de constranger alguém. Como bem mencionamos, o constranger aqui é obrigar, tá? O constranger aqui é compelir. O constranger aqui não é deixar com vergonha. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica. Nesse aspecto, destacamos que a indevida vantagem econômica vem em sentido mais amplo do que aquela prevista no furto. Lá no furto, nós temos uma definição no artigo 155, que consiste em furto a conduta de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, tá? Contudo, lá a subtração de coisa alheia móvel persiste tão somente nos bens, como dito, móveis. Aqui, no artigo 158, no crime de extorsão, a vantagem econômica indevida ela é mais ampla, ou seja, nós podemos falar sim que a vantagem indevida resta consubstanciada, não necessariamente em bens móveis, mas bens imóveis também podem ser aferíveis, tá? Para fins da caracterização da extorsão. Perfeito? Então, em continuidade, o dispositivo nos traz a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Nesse sentido, lá no parágrafo 3º, eu elenquei para vocês a questão do sequestro relâmpago. Eu elenquei para vocês que o legislador, atento à historicidade do direito penal, trouxe para nós a possibilidade ou a tipificação específica, do sequestro relâmpago. Prática essa que, principalmente nos anos 2000 para cá, se tornou extremamente comum. Prática, inclusive, que o modus operandi mais comum é a consistente na grave ameaça, no apontamento de arma ou no fato de encostar o agente a arma na vítima e levar essa vítima até o caixa eletrônico para que haja o saque dos valores, ou seja, a indevida vantagem econômica. Note-se que aí, na forma do parágrafo 3º, a liberdade da vítima, o direito de ir e vir da vítima, ele foi restringido, ainda que de forma breve, ainda que de forma grave, mas houve violação também à liberdade da vítima. Então, note-se, queridos, que o artigo 158 do Código Penal, quando a gente trata de extorsão, note-se que, a priori, a princípio, o bem jurídico tutelado é sim o patrimônio. Contudo, nós temos outros bens jurídicos envolvidos. Nós temos a integridade física, nós temos a integridade psíquica, quando da ocorrência de grave ameaça. Nós temos aí, sem sombra de dúvida, a liberdade individual, consistente principalmente no bem jurídico protegido, consubstanciado ao artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal. No mais, adentremos agora ao relacionamento dos crimes de extorsão, tá? Do crime de extorsão, dos crimes contra o patrimônio, com os crimes sexuais. Hugo, existe relação? Por que você está trazendo isso agora? Se o artigo 213, lá o estupro, ele vai ser trabalhado só no 6º período. Bem, eu estou trazendo isso agora porque são discussões rotineiras, são discussões atuais
que vieram talhadas no dizer direito já, no Conjur e principalmente no IBCCRIM, no Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Eu assino o IBCCRIM. Então, com a assinatura do IBCCRIM, me permite o acesso a temas da mais alta atualidade em matéria de direito penal. Então, são temas que eu preciso trabalhar com os doutores, e a minha aula, desde o início, nós combinamos que ela vai ser indo e voltando. Então eu faço menção a vários outros dispositivos, às vezes até mesmo que não estão no nosso cronograma, porque o estudo tem que ser completo. O nosso norte ele tem que buscar a completude, e os doutores têm que sair preparados para realizar qualquer prova de direito penal. Bem, com relação a isso aí, tá? Os crimes sexuais, também amparados pelo princípio da historicidade, passam por rotineiras mudanças, queridos. Vamos exemplificar a respeito da introdução no ordenamento jurídico do crime de importunação sexual, que revogou lá o artigo 61 ou 66, salvo engano, da Lei de Contravenções Penais, que trazia a figura da importunação ofensiva ao pudor. Por quê? Por que houve essa alteração? Houve essa alteração porque hoje, na forma do artigo 215-A do Código Penal, se considera a importunação sexual a conduta do fruteurismo e da lamentável aparição daquele que ejacula em passageiro à sua frente em transporte público. Veja que nós tivemos vários casos, vários, que eu digo 3, 4 casos, logo posteriormente ao primeiro, e que esses casos fizeram o legislador adequar, o Código Penal, adequar a legislação penal para atender os anseios da população, ou seja, houve uma necessidade de mutação da legislação para adequação social, tá? E aí, no que eu digo adequação social, eu estou mencionando que o artigo 215 atendeu ao clamor social, assim como o 218C. Quer ver? Lá no artigo 218C, nós temos a conduta, tá? De divulgação, de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo sem o consentimento da vítima. Veja-se que, muito paralelo ao surgimento dos smartphones com câmeras, ou dos celulares com câmeras, lá talvez em meados de 2002, câmeras digitais e aquela situação toda, quando a fotografia e o vídeo ele passa a ser, de certa sorte, mais presente na vida das pessoas e até mais barato, porque por mais que nós tenhamos lá aquela época que desembolsamos o valor para adquirir a câmera, adquirir o celular, não precisava mais revelar, não precisava mais gravar aquilo ali, nós já tínhamos algo em mãos, tá? A partir daquele momento, rotineiramente, houve divulgação de cenas de sexo sem o consentimento da vítima. Lamentavelmente, a mesma situação quando da veiculação de material de cunho sexual sem o consentimento da vítima. Estou falando aí da propagação de nudes, A namorada manda nudes para o namorado, depois aquele relacionamento termina, nem tudo são flores, ele está muito zangado, está muito chateado com aquilo, e ele resolve divulgar aquele material de cunho sexual, visando aí prejudicar a reputação, visando prejudicar a vida da namorada. Bem, nesses casos, nós temos uma adequação da legislação penal em ambos os casos, no artigo 215-A e no artigo 218-C, pela incidência da Lei 13.718. Lei 13.718 alterou aí, incluiu, tanto o artigo 215-A, no delito de importunação sexual, perdão, pessoal, como o artigo 218-C. Nós temos lá a divulgação de cena de estupro de vulnerável, ou de cena de sexo ou material de cunho sexual, sem o consentimento da vítima. Bem, não noutra via, a adequação, ou houve uma adequação também pela Lei 12.015, mas lá em 2009. Antes de 2009, nós tínhamos duas figuras típicas.
nós tínhamos o atentado violento ao pudor, artigo 214 do Código Penal, e nós tínhamos o estupro, artigo 213 do Código Penal. Veja-se que, relembrando institutos, né, a exemplo aí da abolitio crimes, né? Qual é o efeito imediato da abolitio crimes? Bem, se nós temos uma conduta criminosa hoje, que amanhã deixa de ser criminosa, nós vamos ter que dar baixa na pena de todas as pessoas que estão cumprindo pena. Então, o efeito da abolitio crimes é o imediato cancelamento dos processos penais e das penas envolvendo os supostos agentes infratores. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou relembrando os doutores do que é abolitio crimes? Abolitio crimes é aquele instituto que ocorre quando da revogação de um tipo penal. Então, quer dizer, um tipo penal expresso vinha sendo tido como crime e, a partir da sua revogação, não mais se tem essa conduta legalmente como criminosa, tá? A gente tem aí a figura da abolitio crimes, a exemplo do que aconteceu com o adultério, tá? O adultério era tipificado como crime, muito embora, né, de forma machista, porque, em regra, quem respondia por adultério era o público feminino, né? A mulher que trai é a adúltera, enquanto que o homem que trai é o garanhão. Infelizmente, isso prosperava. Então, nós tínhamos lá o adultério, e o adultério foi revogado. Não que o adultério hoje não tenha relevância. Sim, o adultério hoje tem relevância, mas tem relevância em outros ramos do direito. Por exemplo, no direito civil, a pessoa traída tem o direito de pleitear junto ao judiciário por indenização, por exemplo. Não quer dizer que ela vá conseguir, mas ela tem o direito de pleitear. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque houve uma revogação do artigo 214 do Código Penal. Houve uma revogação do artigo 214 e o atentado violento ao pudor, ele deixou de ser crime. Note-se que o fato do atentado violento ao pudor ter sido excluído da legislação não implicou em abolitio crimes, quer dizer, não implicou em deixar de ser aquela conduta criminosa. Houve uma exclusão meramente do tipo penal, mas não houve abolitio crimes. Por quê? A conduta criminosa foi deslocada para o eixo do artigo 213. Então, presta atenção no que eu estou falando, vou falar de novo de forma devagar. O artigo 214 do Código Penal, atentado violento ao pudor, ele não existe mais, mas não houve abolitio crimes. Por quê? Porque a conduta anteriormente combatida ou prevista como criminosa no artigo 214, ela foi deslocada para o eixo do artigo 213. E sendo assim, o artigo 213 passou a abranger tanto o estupro como aquilo que era considerado atentado violento ao pudor. E nesse sentido, nós vamos fazer agora o estudo para delimitar o que seria estupro, o que era atentado violento ao pudor e quais as reverberações disso até a gente chegar na parte final da conclusão, naquilo que seria sextorção ou naquilo que seria as relações, né, entre os crimes sexuais e o delito de extorsão, se é que a gente pode taxar uma relação a respeito disso. Perfeito? Então, vamos fazer um estudo a respeito desses delitos, começando aí por aquilo que era tido como atentado violento ao pudor, passando por aquilo que era estupro e enfatizando o que hoje é considerado estupro, para depois a gente partir para a analogia ou para buscar um elo entre isso aí e o artigo 158, que é o dispositivo de extorsão. Bem, para a gente começar a entender, é necessário distinguir o que é conjunção carnal, o que é ato libidinoso e o que é lascívia. Nós precisamos, para início de conversa, distinguir o que é conjunção carnal, o que é ato libidinoso e o que é lascívia. Bem, lascívia é o prazer sexual. Lascívia é todo e qualquer prazer sexual. Note-se que o prazer sexual, quando falamos em lascívia, não necessariamente ele envolve a ejaculação, tá? Não necessariamente o prazer sexual se materializa em ejaculação
ou o prazer sexual só é verificado com a ejaculação. Isso é falso. Lascívia é toda e qualquer forma de prazer sexual. O que seria a conjunção carnal? Bem, a conjunção carnal é a penetração pênis e vagina. E o ato libidinoso é todo e qualquer outro ato diverso da conjunção carnal capaz de trazer prazer sexual. Temos aí a figura do sexo oral, né, e outras mais formas de sexo aí, vai da criatividade dos doutores e doutoras. Isso aí o tiro não tem como intervir. Mas veja-se que, nesse aspecto, quando falamos aí da questão sexual e da diferença entre lascívia, entre ato libidinoso e entre conjunção carnal, isso é importante por quê? Porque antes da Lei 12.015 de 2009, nós tínhamos lá que a vítima do crime de estupro só podia ser a mulher, porque lá se dizia constranger mulher a ter conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça, enquanto que o atentado violento ao pudor nos dizia constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ato libidinoso. Então, nós tínhamos que o atentado violento ao pudor tipificava o ato libidinoso violento, quer dizer, o ato libidinoso forçado derivado de violência ou de grave ameaça, enquanto que o estupro tipificava como vítima mulher a conjunção carnal violenta. Note-se que, antes da Lei 12.015 de 2009, poderia ser vítima tanto do estupro como do atentado violento ao pudor. Em contrapartida, a partir da Lei 12.015 de 2009, ambas as condutas, tanto a conjunção carnal violenta como o ato libidinoso violento, foram abraçadas pelo artigo 213, foram abraçadas pelo estupro. E a partir daí, a partir de 2009, o ato libidinoso violento e a conjunção carnal violenta foram deslocados para o artigo 213 e nesse momento qualquer sujeito poderia ser vítima e qualquer sujeito poderia ser autor do crime de estupro. Mas veja-se que antes da Lei 12.015 de 2009, a mulher poderia ser vítima tanto do atentado violento ao pudor, tanto como ao estupro. A mulher, ela era vítima de ambos os casos. O homem é que só poderia ser vítima do delito de atentado violento ao pudor. Antes da Lei 12.015 de 2009, recapitulando, nós tínhamos dois crimes. Nós tínhamos atentado violento ao pudor e nós tínhamos estupro. Antes da Lei 12.015 de 2009, a mulher só era vítima do estupro, bem como do atentado violento ao pudor. Então, antes da Lei 12.015 de 2009, a mulher era vítima tanto do estupro como do atentado violento ao pudor. Em contrapartida, o homem só era vítima, antes da Lei 12.015 de 2009, do atentado violento ao pudor. O homem não era vítima de estupro. Em contrário senso, em contrapartida, a partir da Lei 12.015 de 2009, tanto o homem como a mulher passaram a compor o polo passivo e o polo ativo, ou seja, passaram a poder figurar como autores ou como vítimas do crime de estupro. Então, depois da Lei 12.015, hoje o que vigora é que o crime de estupro ele é um crime bicomum, tá? É bicomum por quê? Porque qualquer pessoa pode ser sujeito ativo e qualquer pessoa pode ser sujeito passivo do delito. Tá? Vejamos lá a redação do artigo 213 do Código Penal. Constranger alguém, veja-se que ele não fala mais mulher, constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, quer dizer, nós temos aqui a figura da conjunção carnal violenta, conjunção carnal que se derivou, que foi constrangida por quê? Por conta de violência ou de grave ameaça, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Temos aí a figura do ato libidinoso violento.
ato libidinoso violento, conjunção carnal violenta, são atos que foram obrigados por conta de violência ou de grave ameaça. No próximo bloco a gente volta falando da relação, finalmente, entre os delitos de atentado violento ao pudor e de estupro com a extorsão. Beleza? Bacana, maneiro? Te aguardo lá.